Muito bem, bom dia para todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, parte primeira, noções preliminares. Nós estamos no capítulo 4, Sistemas, e nós vamos retomar aqui o nosso estudo do item número 43, que, como nós estudamos, trata do sistema do reflexo, né? Não se preocupem. Então, o sistema do reflexo, a gente tinha feito o estudo dos 2 primeiros parágrafos, e agora a gente volta, como eu tinha falado para vocês, não valia a pena a gente correr com esse estudo, porque ele tem aqui alguns pontos interessantes a serem abordados, que merece um tratamento assim, sem muita pressa, com uma análise cuidadosa. Esse sistema do reflexo, que Kardec já observava na sua época, meados do século XIX, é um sistema que até hoje é adotado. Quando parapsicólogos procuram fazer uma análise dos fenômenos mediúnicos, e nós vemos isso publicamente, né? O principal difusor desse sistema é o Padre Quevedo, o nosso bom e velho Padre Quevedo, que estudou esse assunto da parapsicologia, e é então, quando convidado a fazer uma análise dos fenômenos de psicografia, de transcomunicação instrumental, inclusive, quando ele foi defrontado ou confrontado com Clóvis Nunes, que é um espírita pesquisador desses fenômenos, conhece bastante desses fenômenos físicos, né, e intelectuais também. E aí, então, isso inclusive foi na televisão. Ele foi convidado naquele programa de caçadores de enigmas, né? O Caçador de Enigmas, que era o título do quadro no Fantástico da Rede Globo. E aí então o Padre Quevedo foi fazer uma entrevista com Clóvis Nunes, presenciando esse fenômeno da transcomunicação instrumental, ou seja, de equipamento eletrônico que é capaz de captar a comunicação, né, a voz, as mensagens do mundo espiritual. E aí então ele dizia que esse tipo de fenômeno ele é fácil de ser explicado, porque como o pensamento é energia, e o pensamento se encontra no ar, esses equipamentos têm a capacidade de captar essas informações e traduzi-las, de alguma forma, em sinais eletrônicos. Então ele dizia que nada mais era do que a manifestação de pessoas que estavam próximas, não necessariamente aquelas que estavam presentes na sala. Quando falava sobre Chico Xavier, ele dizia assim que Chico Xavier era uma pessoa muito boa, isso não se pode negar, mas o fenômeno mediúnico que ele afirma produzir nada mais é do que um fenômeno parapsicológico, onde ele capta o pensamento das pessoas que estão ali na sala, lembrando que quando as pessoas se encontram numa sala reunidas para poder receber uma comunicação de um ente querido, existe uma comoção muito grande, as pessoas estão emocionadas, as pessoas criam grandes expectativas. E esse estado emocional faz com que o pensamento se torne muito mais intenso, muito mais, digamos assim, denso, que pode ser percebido pelo médium, ou pelos médiums que participam desse fenômeno. Então, o sistema do reflexo nada mais é do que aqueles que estão presentes numa reunião refletirem o seu pensamento no fenômeno. Então esse é um ponto interessante. E antes da gente começar a fazer a releitura do sistema do reflexo, eu queria trazer para vocês aqui um trecho de um artigo que foi publicado no site parapsicologia-rj.com.br, que é uma aula virtual de parapsicologia, escrita por Geraldo dos Santos Sartre. Ele traz para nós assim a breve história da parapsicologia, adaptado do Manual de Parapsicologia de Walter da Rosa Borges, de 1992. Esse artigo é de junho de 2009. Ele diz o seguinte para nós, só vou ler um trecho, porque é a parte que mais interessa para nós, para vermos de que modo que o pensamento científico envolvia, ou se deparava, ou lidava com os fenômenos mediúnicos que aconteciam naquela época de Allan Kardec. Lembrando que não foi à toa que os estudos parapsicológicos, ou o estudo dos fenômenos da mente, começaram a ser estudados com mais intensidade exatamente naquele período, por volta de 1882, que foi ali coisa de pouco tempo depois das manifestações espirituais. Então, as manifestações eram tão intensas e tão constantes que foi necessário criar um braço científico para estudá-los
Então não foi à toa, não foi coincidência de um ter vindo logo após o outro. Então ele coloca assim, que podemos dividir a história da parapsicologia em 7 fases. A primeira, lembrando que isso aqui é um site de parapsicologia, ele diz assim, primeiro, a fase pré-espírita, a segunda, a do espiritismo, a terceira, da metapsíquica, a quarta, de transição, a quinta, parapsicologia, a sexta, da pesquisa e teoria psi, da sétima, ficcional. Só vou ler aqui até a terceira parte, que é o que interessa para nós. Depois, quem quiser, eu passo direitinho o site e vocês fazem a leitura completa. Primeira, fase pré-espírita, de 1826 a 1856. Começa com as experiências realizadas por Justinus Kerner com a paranormal alemã Friederike Rauff, conhecida como vidente de Prevost. Outros paranormais, os norte-americanos Andrew Jackson Davis, Jonathan Coase e as irmãs Fox, Kate e Margaret, e os franceses Alexis Didier e Angélique Cotin. Os pesquisadores, na época, Justinus Kerner, Robert Hare e Buchanan. Os fatos mais importantes. 1848. Surgem os fenômenos do toribismo de Hydesville, produzidos pelas irmãs Fox, tornando-as precursores do movimento espírita. 1850. Espalha-se na Europa a mania das mesas girantes. Eu acho muito legal ler isso num site de parapsicologia, porque mostra com total isenção o reconhecimento desses fenômenos e a forma como as coisas aconteceram. Segunda fase, a fase do espiritismo. Inicia-se com a publicação, em 1857, de O Livro dos Espíritos, conjunto de mensagens mediúnicas, codificado por Hippolyte Léon Denis Rivail, mais conhecido pelo codinome de Allan Kardec. Os paranormais, o escocês Daniel Douglas Home, para quem não conhece Douglas Home, a gente vai estudar um pouquinho sobre ele, um médium extremamente potente na realização de fenômenos físicos. Os ingleses Florence Cook, William Eglinton, Gup II, Elizabeth Desperance, William Stanton Mose, os norte-americanos Harold Slate e Kate Fox, entre outros. Os pesquisadores Allan Kardec, William Barrett, Alexandre Aksakoff, Camille Flammarion, Frederick Zollner, Alfred Russel Wallace, William Crookes, William Delton e Paul Gibier. Bacana que a gente vê os nomes, muitos nomes conhecidos dentro dos estudos doutrinários. As melhores pesquisas são realizadas por William Crookes com Daniel Douglas Home e Florence Cook, e as de Frederick Zollner com William Slade. Alguns paranormais, como Florence Cook e William Slade, são acusados de fraude, outros pegos em flagrantes. É intensa a oposição dos cientistas e da Igreja contra os fenômenos paranormais, então denominados espíritas. Fatos importantes. 1869, o Dr. Dussart realiza pesquisas de sugestão mental, fazendo dormir e despertar uma jovem sem conhecimento dela. Aqui interessante já o efeito do magnetismo, né? 1878, Schiaparelli descobre o que julga ser os canais de Marte, e dessa descoberta resulta a fantasia mediúnica de uma avançada civilização marciana. Tanto assim que em 1896, a paranormal Helena Smith, personificando um habitante de Marte, que se diz chamar Isenali, começa a se expressar em idioma marciano. A gente vê como as coisas vão acontecendo. Até a gente de Marte começa a se comunicar através dos médiuns. Depois vem a terceira parte, que é a fase da metapsíquica, 1882 a 1933. Começa com a fundação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, em 1882. A metapsíquica, cuja paternidade é atribuída a Charles Richer, constitui a primeira tentativa de se estudar cientificamente os fenômenos paranormais. É a fase de ouro da investigação parapsicológica, com a utilização do método qualitativo, notadamente entre 1910 e 1930. Além da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, se notabilizam por seus trabalhos de investigação parapsicológica a Sociedade Norte-Americana de Pesquisas Psíquicas e o Instituto Metapsíquico Internacional, fundados em 1885 e 1919, respectivamente. Então ele começa a colocar os paranormais que eram estudados, que eu cito aqui alguns nomes que são conhecidos, como Edgar Cayce, já falamos sobre ele,
que era o profeta adormecido, né? A gente lembra que ele é considerado o médium mais potente, inclusive mais potente do que o próprio Nostradamus, em termos de pré-cognição. Ele fazia, assim, tem o Instituto Edgar Cayce, para quem quiser conhecer, que tem ali os registros das previsões que ele fazia, e eram previsões objetivas, não eram previsões reticentes, como era o caso de Nostradamus, que falava que via carruagens. No caso de Edgar Cayce, ele falava datas, locais e nomes. Cita-se também aqui nos paranormais que eram estudados, nós temos aqui Elisabeth Desperance, que também foi estudada. Nós temos aqui, deixa eu ver, passar os nomes aqui, os italianos, Padre Pio, Eusapia Palladino. Temos aqui os brasileiros Francisco Cândido Xavier, Carlos Mirabelli e Ana Prado, que são os 3 que a gente vai estudar. Soviética, Olga Kal. O que mais que nós temos aqui? Esses são os nomes mais destacados, né? E aqui dos pesquisadores a gente tem também nomes conhecidos, como por exemplo William Crawford, Frederick Mears. Temos aqui também Charles Richer. Depois nós destacamos o próprio Freud, que começou a fazer o estudo da mente e do cérebro. César I. Lombroso. Eu não estava nessa época ainda, Wagner, eu estava desencarnado. E aí então, Ernesto Bozano. Então são nomes de cientistas de várias partes do mundo que estavam preocupados em estudar sonhos, telepatias, clarividência e pré-cognição. E aqui então segue o texto, né? Para quem quiser então, como eu falei, para quem quiser dar uma lidinha, vale a pena, tá, pessoal? Que isso aqui é muito importante para o nosso estudo. Peixotinho não foi citado aqui não, viu, Wagner? Nesses estudos da época, porque Peixotinho veio depois. Mas aqui a gente vê que tem muita gente que se destaca aqui, que depois, no caso, faria estudo sobre isso. Então está aqui o estudo, http://parapsicologia-rj.com.br. Dá uma chegadinha nas aulas, na aula de número 2. Tá? Vale a pena a gente fazer a leitura, porque é uma introdução fundamental para os estudos mediúnicos. Vamos lá então. Bom dia, pessoal que chegou. Nós estávamos aqui no sistema, porque eu coloquei o estudo da parapsicologia, porque o sistema do reflexo, que fala sobre a projeção da mente de alguém sobre uma outra pessoa, e ela sendo capaz de registrar, que no caso, por exemplo, é a telepatia. Tele significa distância, patia, né, significa afinidade de pensamento. Então é um dos sistemas que eram utilizados. Só que nesse caso nós temos ali vários eventos, várias situações que não podem ser explicados simplesmente pela parapsicologia, embora insistam em afirmar, né, porque olha, isso pode ser explicado disso, isso por aquilo, mas quando você coloca os dois, isso acaba depois fugindo ao sistema. Vamos lá então. Nós vemos aqui os 2 primeiros parágrafos, a gente faz a releitura. Reconhecida a ação inteligente, porque até então, tudo aquilo que era físico, fenômeno físico, de batidas, de movimentação de objetos, isso tudo podia ser explicado por truques, podia ser explicado por disfunções anatômicas, como é o caso daquele músculo estalante que nós estudamos. E aí então, descartando todas as possibilidades dos fenômenos, de justificativas dos fenômenos físicos, vou ler agora, filhinha, tá? O início do 43. Justificando esses fenômenos físicos, começaram a vir então os fenômenos intelectuais. Porque uma mesa não era simplesmente uma mesa a bater, era uma mesa a bater dando sinais inteligentes. Vai com Deus, Maria, bom dia, até amanhã. Eram sinais inteligentes, então era aquela batida, uma batida para sim, 2 batidas para não, e que discordavam muitas vezes das pessoas que estavam presentes, como a gente viu. Então ele diz assim: reconhecida a ação inteligente, já que aqueles fenômenos se comunicavam de alguma forma, restava saber qual seria a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes, que se refletiria como a luz ou as ondas sonoras. Isso era possível, e somente a experiência poderia dar a última palavra a respeito. Mas notemos, desde logo, que esse sistema se afasta completamente das ideias puramente materialistas. Para a inteligência dos assistentes, poderia reproduzir-se de maneira indireta. Seria necessário admitir a existência do homem, no homem, de um princípio independente do organismo. Isso quer dizer que alguns daqueles fenômenos das mesas se movimentarem poderia, por exemplo, ser provocado pela utilização de fluidos.
o magnetismo, a eletricidade ou qualquer outro fluido que até então era desconhecido. Mas aí então, percebendo que as respostas que vinham eram desconhecidas dos presentes, então eles diziam, embora os fenômenos possam ser explicados, as respostas não se encaixam então nesse grupo de justificativas. Então alguma coisa a mais haveria. Então não podia simplesmente explicar o fenômeno através de um efeito físico, porque havia alguma coisa além da matéria que respondia, que pode ser um pensamento à distância, pode ser um princípio espiritual, seja lá o que for, uma consciência extracorpórea, não interessa, mas alguma coisa fora da matéria poderia explicar. Continua. Se o pensamento manifestado fosse sempre os dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Quando se fala teoria da reflexão, é a telepatia, porque esse nome telepatia não tinha sido criado até então, já que a parapsicologia não existia. Eram apenas fenômenos demoníacos, que a igreja, então, dominante na época, acabava rotulando. Se você provocava algum fenômeno, era o demônio que fazia isso. Se você tinha a pré-cognição, era o demônio que provocava. Então, tudo aquilo. E muita gente foi queimada. Muitos médiuns e muitos paranormais foram queimados naquela época. Né? Tudo era o demônio. Bom dia, João. Tudo era demoníaco. Então, sempre dentro daquele campo do misticismo. Chegando à doutrina, foi feito um estudo mais científico. Depois começou então com a parapsicologia, separando aquilo que é espiritual daquilo que é mental. Então a expressão, o termo telepatia não existia. Kardec então utilizava o sistema do reflexo, o reflexo do pensamento. Sempre assim, né? O demônio pode, os espíritos nunca podem, né? E o Brás colocou que até hoje é assim, infelizmente, né? Vamos lá então. Se o pensamento manifestado fosse sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas o fenômeno, mesmo assim reduzido, não seria do mais alto interesse? O pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir por movimento e ruído não seria admirável? Não haveria nisso que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, eles desprezam esse fato e eles se esgotam na procura de uma fibra nervosa? Kardec coloca essa questão até o ano de 1882. Porque a partir dali, criando aquela sociedade de metapsíquica em Londres e também nos Estados Unidos, eles já começaram a estudar o fenômeno do aspecto paranormal, do fenômeno paranormal, não no fenômeno espiritual. Então Kardec ele já se preocupava, dizendo como é que as pessoas podem ignorar um fato como esse? Mesmo que seja uma batida provocada pela mente, que energia é essa, que força é essa que é capaz de provocar esse tipo de fenômeno? Então ele já começava a questionar a falta de interesse do meio científico nos estudos desses fenômenos, que viria depois de 20 anos a começar então a ter uma preocupação maior. Somente a experiência, dissemos, poderia dar a última palavra sobre essa teoria, e a experiência a deu condenando-a, porque ela demonstra a cada instante, e pelos fatos mais positivos, que o pensamento manifestado pode ser não só estranho aos assistentes, mas quase sempre inteiramente contrário ao deles, que contradiz a todas as ideias preconcebidas e desfaz todas as previsões. Quando se fala então sobre transmissão do pensamento, se todos nós aqui na sala estamos aqui pensando juntos, provocando um fenômeno, tudo bem, a gente pode dizer assim, olha, fulano pensou dessa forma, Beltrano pensou dessa forma, então foi ele que provocou. Mas de repente a gente começa a falar em árabe, e começa a contar a história da Arábia. Quem conhece a história da Arábia para contar em árabe? Eu não conheço, aliás, eu não sei nem onde ficou nenhuma letra árabe. Mas de repente a gente começa a escrever isso tudo. Então a gente começa a pensar, alguma coisa tem de diferente, porque esse pensamento não veio daqui. Porque ninguém aqui conhece essa língua. Ninguém conhece essa história. Então de onde que ela veio? A parapsicologia diz que pensamentos próximos, já que a energia pode percorrer grandes distâncias, a gente pode fazer a captação desse pensamento. Em vez de dizer assim, olha, é mais fácil a gente pensar que tem um espírito ali perto respondendo, é mais fácil a gente imaginar que alguém distante está pensando e a gente captou como onda de rádio esse pensamento. Então, essa ideia de dizer que simplesmente o reflexo de quem está presente não poderia se justificar a partir de fenômenos como esses, por exemplo. Alguns se apoiam... Até aqui, ó. De fato, quando eu penso branco e me respondem preto, não posso acreditar que a resposta seja minha. Alguns se apoiam, em casos de identidade, entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas o que
Mas o que é que isso prova, senão que os assistentes podem pensar como a inteligência comunicante? Então, não necessariamente pensamentos que são completamente desconhecidos, mas respostas que são conhecidas também, que estão afim, que se afinizam com aqueles que estão presentes no grupo. Não se poderia exigir que estejam sempre em oposição. Quando, numa conversação, o interlocutor emite um pensamento semelhante ao vosso, direis por isso que ele o tirou de vós? Bastam alguns exemplos contrários e bem constatados para provar que essa teoria não pode ser decisiva. Então a gente vê que esse sistema de negação pelo reflexo do pensamento dos presentes, ele acaba sendo meio capenga. Ele até poderia se aplicar a alguns dos fenômenos, justificar e tudo mais. Bem-vindo, Sandra. Se justificar, mas no geral, ele sempre acaba depois pecando, porque tem alguns fenômenos que você não consegue encontrar respostas. É a mesma coisa que acontece com a nossa ciência tradicional, a ciência convencional. A química, a física e a biologia. Então, eles têm resposta para todos os fenômenos que aqui dizem respeito ao nosso mundo físico. Até que aconteça alguma coisa que ninguém conhece. Aí alguém que tinha, por exemplo, um tumor, um câncer, faz um tratamento espiritual, seja em que instituição religiosa for, aparece no médico de novo com os exames e o resultado deu negativo. E o médico diz assim, olha, eu não sei explicar o que aconteceu. Ou seja, por mais que ele tente, dentro do conhecimento científico que ele tem, há fenômenos que não podem ser explicados. E não podendo ser explicados, alguma coisa precisa ser criada, precisa ser desenvolvida para poder avançar nesse campo. Beijo, Ana. Continuam. Como, aliás, explicar pelo reflexo o pensamento, o reflexo do pensamento, a escrita feita por pessoas que não sabem escrever? As respostas do mais elevado alcance filosófico, obtidas através de pessoas iletradas, e aquelas dadas a perguntas mentais ou formuladas numa língua desconhecida do médium, e mil outros fatos que não podem deixar dúvida quanto à independência da inteligência manifestante. A opinião contrária só pode resultar de uma deficiência de observação. Nesse sentido aqui, pessoal, a gente lembra que Kardec, quando começou a fazer os trabalhos de entrevistas com os espíritos, a gente lembra que as respostas que chegaram nada mais eram do que frutos de uma entrevista. Que ele colocava respostas, os espíritos respondiam, ele voltava a questionar, os espíritos respondiam, então era uma entrevista como outra qualquer. E os médiums que eram utilizados, as médiums, por exemplo, né, a gente pode colocar aqui na própria história da doutrina, nós temos ali adolescentes que trabalhavam com ele, de 14, 15, 16, 17 anos, que na psicografia respondiam questões das mais complexas e mais profundas. Por exemplo, a irmã Cidofô. Se vocês quiserem analisar depois a biografia dela, vocês verão, era uma adolescente, tinha acho que 15 ou 16 anos, e respondia questões que falavam sobre criação do universo, falava sobre questões morais que somente os mais sábios eram capazes de responder. E aí dizia assim, tá, então foi pensamento de fulano, foi pensamento do médium, mas como é que ele pode responder questões se nem ele conhece, se nem ele faz ideia do que seja? Então, essas e outras situações de pessoas que são analfabetas. Imagina um indivíduo que não sabe escrever o próprio nome, de repente começa a escrever com tal velocidade respostas da mais profunda filosofia. Aí então a parapsicologia atual vai dizer assim, não, mas ele captou o pensamento de alguém que estava próximo, ou de alguém que estava distante, mas ainda assim, se aprofundando nesse sistema, vai chegar uma hora em que a coisa não vai acontecer. A Sandra lembrou, né, meu irmão é médium físico e analfabeto, né, um grande médium, né, então está ali uma experiência ali própria da Sandra. Né? Se a presença de uma inteligência estranha é moralmente provada pela natureza das respostas, materialmente o é pelo fenômeno da escrita direta, ou seja, da escrita feita espontaneamente, sem caneta nem lápis, sem contato e apesar de todas as precauções tomadas para evitar qualquer ardil. Aqui o Kardec coloca para nós experiências que foram constatadas por outros grupos mediúnicos, que a gente vai estudar mais para frente no capítulo que trata propriamente da escrita direta. É uma folha de papel colocada em cima de uma mesa, e depois de um tempo as letras começam a aparecer. Como qualquer truque de mágica, só que nesse caso não é mágica, é um fenômeno mediúnico. É a pneumatografia.
É o nome técnico que Kardec dá depois, que é a pneumatografia ou a escrita direta. Pneumo, no caso, significa o ar, grafia, escrita. Então, escrita feita pelo ar. Fizeram uma experiência aqui no Brasil, do grupo mediúnico, que colocaram a folha em branco dentro de uma gaveta, de uma escrivaninha, trancaram essa gaveta. Depois de um tempo, eles ali, os que estavam presentes para testemunhar o fenômeno, destrancaram, abriram a gaveta e perceberam que o texto estava escrito. Aliás, ali um dos primeiros fenômenos de pneumatografia registrados na história se encontra na própria Bíblia, né? O festim de alguma coisa que eu esqueci o nome agora, mas fala-se exatamente isso. Letras começaram a aparecer ali num coro, na parede, alguma coisa assim do gênero, que a gente depois vai consultar melhor essas informações. Então, Kardec percebeu que esse tipo de fenômeno é um fenômeno físico, que você pode até falar que foi influência do reflexo, mas nesse caso você já não pode dizer que foi isso. Vamos lá. O caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida. Logo, há mais do que uma simples ação fluídica. Além disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, independente de toda expectativa e de qualquer questão formulada, não permite que se possa tomá-lo como um reflexo do que pensam os assistentes. Ou seja, respostas, informações que chegavam sem ninguém ter perguntado nada, eram respostas espontâneas, ideias espontâneas. Que até hoje é feito assim. Nós temos ali grupos mediúnicos que se colocam à disposição do mundo espiritual e começam a escrever. Vários médiuns escrevendo ao mesmo tempo, e cada um escrevendo de um assunto diferente. Quer dizer, ninguém pensava nisso, vamos supor que eu estou aqui quieto, de repente vem uma composição musical vinda através da psicografia. Quer dizer, eu não pensei em música, não pensei em compor, e ela veio. De assuntos complexos, de assuntos que se fazem, que são de interesse do grupo, que são interesse de outras pessoas. A Jo colocou, né, tem um caso em um livro católico de um jovem que desencarnou assassinado. Ele mandou pela médium, né, o pai, colocar no jornal do dia anterior dentro da gaveta. No dia seguinte estava escrito e evidenciado de vermelho um texto que interessava, né? Então interessante também, Ju. Né, se você lembrar desse livro, coloca para nós ali como referência também. O sistema do reflexo é muito desagradável em certos casos. Quando, por exemplo, numa reunião de pessoas sérias, ocorre uma comunicação de revoltante grosseria, atribuí-la a um dos assistentes seria cometer uma grave indelicadeza, e é provável que todos se expressassem para repudiá-la. Né? Aqui no caso a gente lembra que nessas reuniões eram reuniões feitas por intelectuais, por cientistas, por filósofos que presenciavam, e de repente vem uma comunicação. Nós lembramos que grande parte das comunicações que Kardec recebia, tanto da Sociedade Parisiense Espírita, como também de outros grupos mediúnicos, vinha praticamente fundamentado na psicografia. A psicofonia, naquele caso, era um caso raro. As pessoas observavam a psicofonia muito mais pelo interesse do fenômeno do que pela formação da doutrina que começava a ser elaborada naquele período. Porque a psicografia, era importante lembrar, que ela era um registro material do que estava acontecendo. Eu escrevia, esse escrito era guardado, era arquivado e era pesquisado. No caso da psicofonia, não tinha como comprovar. Não tinha gravador, não tinha filmadora. Fazer uma transcrição seria ali um método que não comprovaria a legitimidade do fenômeno. Porque eu escrever o que o outro está falando, depois que eu pego esse papel e falo assim, olha, foi isso aqui que ele falou. Aí eu vou dizer assim, como é que você garante que isso aí foi ele que falou? Então, no caso das psicografias, são registros materiais que têm ali estudos da caligrafia, da assinatura. Isso a gente lembra que até recentemente nós tivemos os casos de psicografias utilizadas em tribunal, inclusive nós comentamos na segunda-feira a dissertação de uma advogada aqui no interior de São Paulo, na Universidade de Marília, que apresentou a sua dissertação e foi aprovada com nota máxima, trazendo exatamente essa teoria, a ideia, né, da psicografia nos tribunais. E isso é um ponto fundamental, né, um ponto muito importante para o desenvolvimento do espiritismo, porque mostra que o meio acadêmico começa a olhar pela argumentação, pelas evidências que são apresentadas, a legitimidade desses fenômenos. Então aqui no caso nós temos que na psicografia na época, as respostas vinham. E Kardec lembra que muitas vezes um espírito que trazia tamanha raiva, tamanho desequilíbrio, que ele rasgava papel, quebrava lápis quando ele escrevia.
no caso das psicofonias, né, da mediunidade de incorporação, agressividade para querer bater na mesa, para poder agredir as pessoas. E de repente, acabando o fenômeno, as pessoas que estavam presentes eram pessoas normais, pessoas bem equilibradas, pessoas letradas do meio acadêmico e tudo mais. A Ju lembrou aqui, né, o livro Existe Ardila, acho que tem um novo na edição brasileira, dos anos 80, o espírito André Albertini, para quem quiser então pesquisar, está aí o nome, né? Existe o outro lado, esse é o nome? Beleza, Ju, valeu. Então está aí uma referência para quem quiser no caso de escrita direta, e provavelmente também outros fenômenos que vão sendo relatados no decorrer da história. Então esse sistema do reflexo acaba sendo ali precário, imperfeito, para explicar aquilo que acontece. Quando nós falamos sobre o que quando Kardec coloca um pouco mais acima aqui, os fenômenos de pessoas que são iletradas, pessoas que são analfabetas propriamente dita, ou com pouco conhecimento, nós lembramos também dos fenômenos que foram acontecendo com o passar do tempo, que é o caso da xenoglossia, que é a escrita de uma língua que não se conhece. E o próprio Divaldo Franco já realizou esse fenômeno, nós lembramos aqui no nosso último encontro, no quarto Congresso Espírita Internacional, que foi realizado em Paris, em 2004, né, nós estávamos aqui presentes o Congresso, né, no caso a TVC ou a FEB, não me lembro, criou uma sala aqui no Pautalk, e o Congresso foi todo transmitido com vídeo aqui pelo Pautalk. Eles compraram uma sala, fizeram e aconteceram. E aí, então, naquele momento, o Divaldo Franco ele provocou ou participou de um fenômeno em que o espírito Leon Denis escreveu em francês de trás para frente durante as exposições que estavam sendo feitas, e aí foi necessário então colocar um espelho na frente da psicografia, que é no caso a psicografia reflexa, né? E depois fazer a tradução para o português, já que o Divaldo Franco não fala francês. E aí então são situações das mais diversas que vão sendo provocadas para mostrar a legitimidade do fenômeno. 44. Sistema da alma coletiva, um outro sistema. A gente lembra que sistemas são formas para tentar justificar o fenômeno que acontece. Então, cada indivíduo apresenta um sistema diferente. O sistema do charlatanismo, o sistema do truque, o sistema dos fenômenos paranormais, parapsicológicos, né? E esse aqui é um outro sistema da alma coletiva. Esse alma coletiva nós podemos também chamar de inconsciente coletivo, como depois foi chamado pela parapsicologia e até mesmo pela psiquiatria. Se não me engano, Freud trouxe essa ideia de inconsciente coletivo. Todo mundo pensando ao mesmo tempo sobre a mesma coisa e ela acontece. E eu comentei com vocês na segunda-feira o livro de Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, quando num dos capítulos em que ele analisa esses fenômenos estranhos que acontecem no mundo, ele lembrou que a aparição de Fátima em outubro de 1917 foi exatamente o resultado da expectativa das pessoas que estavam ali presentes. Eles estavam ali naquele sítio, e ali então todo mundo em torno daquela árvore, os 3 pastores ali ajoelhados, rezando, todo mundo pensando, doidos para ver ali a aparição de Maria, no caso, né, de Nossa Senhora, e ela apareceu. E aí então qual é a justificativa que ele, Carl Sagan, como cientista, como cético, deu para esse caso? Todos eles viram a mesma coisa porque estavam pensando na mesma coisa. Mas se eu, por acaso, não estivesse pensando naquilo, eu não viria. Eu não veria. E aí então mostra que o inconsciente coletivo é capaz de provocar nas pessoas fenômenos coletivos porque todos pensam iguais. E Kardec colocou para nós esse sistema da alma coletiva. Ele diz o seguinte: é uma variante do precedente, daquele reflexo que a gente leu anteriormente, mas identificando-se com a de muitas pessoas presentes ou ausentes para formar um todo coletivo que reuniria as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada uma delas. Então, se no reflexo, sistema do reflexo, uma pessoa projeta o seu pensamento sobre o médium para que ele possa realizar aquele fenômeno, no caso que nós trouxemos aqui, nesse caso de alma coletiva, são várias pessoas que pensam ao mesmo tempo, que na verdade é uma variação daquilo que a gente leu anteriormente. Continuando. Embora a brochura, ou seja, o caderno, que expõe essa teoria,
se intitule A Luz, pareceu-nos de um estilo bastante obscuro. Confessamos haver compreendido pouco e só a citamos para registrá-la. Trata-se, aliás, de uma opinião individual, como tantas outras, e que fez poucos adeptos. Ema Tipse é o nome usado pelo autor para designar o ser coletivo que representa. Ele toma por epígrafe: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Kardec diz: essa proposição é evidentemente falsa, pois há uma infinidade de coisas que o homem não pode e não deve saber, pelo menos na sua condição atual, né? Bem presunçoso seria o que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. E é então nesse livro, A Luz, Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra que a gente vem estudando, ele coloca aqui uma observação. Chama-se Comunhão, o fenômeno, a luz do fenômeno do espírito. Mesas falantes, sonâmbulos, médiuns, milagres, magnetismo espiritual, poder da prática da fé. Por Ema Tipse, uma alma coletiva escrevendo por intermédio de uma prancheta. Isso em Bruxelas, em 1858, edição de Vroia. Então era um livro que tinha acabado de sair, um livro fresquinho da época, que trouxe para nós também uma repercussão, que Kardec também analisou, pelo jeito que a gente viu aqui, ele fez a leitura, ele leu esse livro, tirou ali as suas conclusões e percebeu que é muito interessante, mas não cabe para aquilo que foi observado pela complexidade dos fenômenos que ele estudava, que ele observava. O 45, a gente passa adiante, porque como a gente já falou bastante sobre o reflexo, esse aqui acaba sendo apenas um desdobramento daquele lá. 45, sistema sonambúlico. Esse é interessante. Este sistema teve mais partidário, mas ainda agora conta com alguns. Como precedente, admite que todas as comunicações inteligentes procedem da alma ou do espírito do médium. Mas para explicar como o médium pode tratar de assuntos que estão fora do seu conhecimento, em vez de considerado dotado de uma alma coletiva, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático que exalta e desenvolve a sua inteligência. Quando se fala aqui sobre o êxtase, que é esse estado estático, nós estudamos no próprio Livro dos Espíritos, que falava sobre o êxtase. O que é o êxtase para nós? O êxtase, na nossa visão simples, na nossa visão vulgar, trata-se de um estado de grande prazer. Tanto que nós temos uma droga chamada êxtase, utilizada nas baladas, né, que as pessoas utilizam para poder entrar num estado alterado de consciência, de extremo prazer, digamos assim, de uma loucura desenfreada, só para poder curtir o momento. Mas o êxtase, ele é um estado mental que também pode ser provocado em muitas situações fora, sem a utilização de substâncias. Basta a gente analisar. Vendo hoje, você liga a televisão, sintoniza num canal religioso, que tem aqueles cultos, principalmente os cultos evangélicos, em que há o pastor, o líder religioso, fazendo aquela prece exaltada, né, falando, gritando, gesticulando, e de repente pessoas entram em convulsão e começam então a ter ali cai, e as pessoas dizem que muitas vezes é o poder do Espírito Santo, ou é o demônio que está se manifestando. A gente percebe que esse estado de excitação, ele é provocado exatamente pela excitação da mente. Você estimula a pessoa a entrar naquela condição. De repente você passa, a gente vê as pessoas entrando em estado de êxtase num show musical, quando você se encontra logo na frente, e ali tem o seu artista preferido cantando, olhando para os seus olhos, e você então começa a chorar, começa a desmaiar e tudo mais. E esse é um estado de êxtase, é um descontrole emocional naturalmente. E dentro de uma instituição religiosa, nós temos aquelas pessoas que passam, estão ali na frente, cheias de expectativas por um milagre, por uma comunicação, vem aquele líder religioso que é adorado, coloca a mão na cabeça dela e começa a orar por ela. Ela então desmaia, começa a falar coisas, e isso acontece dentro de centros espíritas, dentro de igrejas. Nesse momento de êxtase, muitos santos da Igreja Católica acabaram registrando para nós informações sobre o paraíso, sobre o céu.
Se não me engano, Santa Teresa d'Ávila, ela é uma desses espíritos que relatam para nós esse fenômeno, em que ela disse que estava tão tranquila no mundo, nesse paraíso, nesse céu, ao encontro com Deus, que ela não queria voltar para o seu corpo físico. E é o que acontece muitas vezes. Tem pessoas, conforme Kardec estudou, que chegam a se desligarem do seu corpo, morrendo fisicamente, por não quererem voltar. Então essa excitação acaba provocando um estado alterado de consciência que faz a pessoa escrever coisas que normalmente ela não escreveria, falar coisas que normalmente ela não falaria. E aí então mostra que esse sistema sonambúlico de superexcitação momentânea provoca então no indivíduo o fenômeno de escrever. Desse caso da psicografia, mas diz assim, você não está psicografando, é a sua mente que está produzindo. É o caso do animismo, que depois vai ser estudado por Ernesto Bozano. E ele continua dizendo para nós aqui então, não se pode negar em certos casos a influência dessa causa, mas é suficiente haver presenciado como opera a maioria dos médiuns para perceber que ela não pode resolver todos os casos, constituindo, pois, a exceção e não a regra. Aqui nesse caso, quando a gente faz um estudo sobre esse caso da excitação, espera que me fugiu, pessoal, me veio uma linha de pensamento aqui, me veio um sopro aqui, esse sopro passou. Que eu ia comentar com vocês. Me fugiu, depois ele volta. Depois eu pego outra corrente de ar aqui, o pensamento volta. Mas aqui coloca para nós que os fenômenos que são trazidos para nós, que são observados, muitas vezes não podem ser justificados por esse estado sonambúlico. Até porque quando você vê alguém num estado de transe, escrevendo ou falando alguma coisa, nós percebemos que a aparência dele se transforma. Fica naquela aparência de sonolência, aquela aparência de meio hipnótico e tudo mais. Mas muitos fenômenos foram observados que a pessoa mantém o seu estado absolutamente natural. É o caso, por exemplo, eu separei aqui para vocês, um trecho do livro Viagem Espírita, em 1862. É uma coletânea. Isso pode acontecer, Júnior. Foi o que Kardec colocou para nós, que alguns casos podem ser explicados dessa forma. O êxtase... lembrei agora, me voltou aqui o flash. Eu falava que nesse estado de êxtase, as pessoas acabam falando coisas e dizendo coisas que normalmente não diriam. Nós podemos observar que existem casos em que cultos religiosos são realizados, em que pessoas começam a falar em línguas durante as preces. Vocês já devem ter observado isso. Elas estão com os olhos fechados, com as mãos levantadas, fazendo as preces, muitas vezes chorando pela comoção porque são tomadas, e de repente elas começam a falar em línguas desconhecidas. Isso pode ser uma manifestação do seu inconsciente, já que não se sabe o que está sendo dito, porque não existe um dicionário, não existe um curso para poder explicar o que está sendo dito naquele momento, mas ela fala em língua estranha. E aí então, ou nesse caso, quando se fala nesse língua estranha, ou falam mesmo em línguas que são desconhecidas para ela, mas que são línguas comuns, utilizadas hoje. E exatamente nesse estado de excitação. Essa é a parte interessante. Mas não é não, Ju, não é não, porque a gente percebe que a forma como as pessoas expressam os seus sentimentos, expressam o seu pensamento, tem um sentido, embora não seja conhecido pelas pessoas que estão próximas, já que ninguém tem a capacidade de traduzir. Então, quer dizer, fala algumas vezes, sem dúvida nenhuma, isso é muito mais charlatanismo do que algo que se justifique realmente. Mas esses fenômenos acontecem exatamente por essa superexcitação. Não pensemos na forma como ela se manifesta, mas entendamos a manifestação propriamente dita. Falando nisso, a Ju colocou para nós aqui o nome correto do livro. O livro é O Além Existe, editora Loyola, do Linus Sardus Albertini, que pode ser encontrado em sebos, ou, no caso, qualquer livraria que vocês possam pesquisar por aí. Então eu falava para vocês daqui, daqueles casos que são observados em que o médium, escrevendo alguma coisa, trazendo para nós alguma comunicação, não se encontra nesse estado alterado de consciência. Ele não tem aquela aparência de transe mediúnico, ele não está bufando, ele não está com o olho fechado, ele não está ali gesticulando, ele se encontra absolutamente normal. E Kardec então registrou um desses eventos numa das suas viagens. A gente lembra que esse livro,
Viagem Espírita, em 1862, é uma coletânea da FEB, que trouxe para nós vários diários ou vários registros que Kardec fez na sua época das viagens que ele fazia ali nas regiões de Paris e de países próximos. Então, cada vez que ele ia, ele falava quem ele encontrava, qual era a cidade, a transcrição do discurso, da palestra que ele proferia nessas reuniões, a impressão que ele coletava, as observações que ele tinha dos trabalhos que eram realizados por essas instituições e tudo mais. E numa dessas viagens, Kardec coloca o seguinte para nós. Aqui foi na viagem de Lyon. Deixa eu ver aqui. Foi em Lyon que se realizou a reunião geral mais importante, composta de mais de 600 delegados de diferentes grupos, tudo ali se passando de maneira admirável. Devemos acrescentar que as reuniões não sofreram a mais leve oposição, em parte alguma, e somos reconhecidos às autoridades civis pelas demonstrações de benevolência de que fomos alvo em diversas circunstâncias. Aí ele relata o seguinte para nós. Os médiuns igualmente se multiplicam, havendo poucos grupos que não contêm vários deles, sem falar da quantidade. Aqui ele fala do tipo de médium e da quantidade desses médiuns. Bem mais considerável do que não pertencem a nenhum agrupamento, servindo-se de uma faculdade apenas para si e para os amigos. Aqui Kardec lembra que era muito comum naquela época médiuns fazerem reuniões particulares em suas casas. Eles não tinham necessidade, por exemplo, de se filiar em algum grupo, alguma instituição. Então, as reuniões até hoje acontecem na Europa. Um amigo nosso esteve na Espanha, fazendo ali o seu doutorado, e aí então ele, sentindo a necessidade de participar de uma reunião espírita, né, já que ele era espírita ativo aqui no Brasil, ali de João Pessoa, ele então foi, através de conhecidos, a um desses grupos. E eles então realizavam em casa, como se fosse assim uma reunião do Evangelho no Lar, só que era uma reunião mediúnica. Aí então as pessoas se reuniam, tinham ali os seus momentos de prece, o seu momento de passe, de psicografia, reuniões mediúnicas realizadas dentro de casa. Kardec acontecia muito isso naquela época, na Europa acontece isso, já no Brasil já é mais raro. A Ju lembrou também que em Roma também tem um grupo assim lá na Itália. Então é muito comum acontecer isso. É uma visão de independência da mediunidade, porque hoje a gente acha que médium, obrigatoriamente, eles têm que estar vinculados a um grupo espírita. O grupo espírita dá o suporte técnico, dá o suporte espiritual, dá a instrução quando necessária, mas o médium independente ele pode realizar. Só que o problema é que aqui no Brasil a gente tem um fenômeno interessante, que esses médiums, normalmente, são aqueles que vivem em função da mediunidade, né, cobrando por alguma coisa. Então eles cobram pela consulta, né, chama consulta mediúnica, né, utilizam ali, né, criam ali os seus símbolos, os seus adereços, as suas roupas, vestimentas e tudo mais, e acaba caindo muito mais por esse lado da desconfiança do que da certeza, né? Lembremos o filme Ghost, O Outro Lado da Vida, ou da Mae Brown, interpretada pela Whoopi Goldberg, e que temos ali tem um escritório, digamos assim, uma loja que promove essas consultas mediúnicas, que nos Estados Unidos e na Inglaterra isso é muito comum. As pessoas abrem as suas lojinhas e tem ali, olha, vem aqui que nós fazemos consultas mediúnicas, você passa e entra e tudo mais. Né? Mas vamos em frente aqui, que não é isso que interessa para a gente. Nesse número, existe um núcleo de grande superioridade, dotado de médiuns escreventes, ou psicógrafos, para quem quiser, apropriados aos diferentes gêneros de manifestações, com predomínio dos médiuns moralistas, pouco divertidos para os curiosos, que melhor fariam se procurassem distrações em outro lugar e não nas reuniões espíritas sérias. Filhinha, eu estou fazendo a leitura do livro Viagem Espírita, tá? Relaxa aí que a gente já volta para o livro dos médiuns. Então aqui quando Kardec coloca predomínio dos médiuns moralistas, que é uma expressão que a gente muito pouco ouve falar, Kardec faz a tradução ou a explicação dessa expressão, que ele utilizou aqui na Viagem Espírita, no livro Introdução aos Fenômenos Mediúnicos, que a gente já estudou aqui antes de começar o estudo do livro dos médiuns, onde ele traz um pequeno dicionário de expressões. Então ele fala que médiuns moralistas são os médiuns de fenômenos intelectuais, enquanto nós temos os médiuns de efeitos físicos. Então quando se fala em médiuns moralistas ou médiuns de efeitos intelectuais, eles muito pouco interessam para aqueles que querem observar o fenômeno. Basta a gente ver nos dias de hoje. Já comentamos sobre isso, a gente volta a tratar desse assunto, volta a levantar essa questão,
Quando você convida uma pessoa que não tem contato com a doutrina espírita e diz para ela o seguinte: olha, vamos até o centro espírita, que você vai ver que legal, como é gostoso aquele lugar, que interessante que é. A primeira imagem que vem na cabeça da pessoa é assim: oba, eu vou ver fantasma. Então eu vou chegar lá no salão, vai ter o Gasparzinho voando na minha cabeça, mesas girando, papéis, folhas voando, aquele vento que vem do nada. E de repente ela chega no centro espírita, tem um médium sentado, aí ele escreve alguma coisa e faz a leitura e fala: boa noite, vamos com Deus. E a pessoa fala: é só isso? Eu queria ver coisas. Então é exatamente o que Kardec coloca. Nesse número existe um núcleo de grande superioridade, dotado de médiuns escreventes apropriados aos diferentes gêneros de manifestações, com predomínio dos médiuns moralistas, pouco divertidos para os curiosos, que melhor fariam se procurassem distrações em outro lugar, e não nas reuniões espíritas sérias. Continua. Lyon dispõe de vários médiuns desenhistas notáveis. Um deles utiliza a técnica do óleo sobre a tela, sem jamais haver aprendido a desenhar nem pintar. Há muitos médiuns videntes cuja faculdade podemos constatar. Em Merrenes, há uma senhora, isso que eu queria colocar para vocês, porque a gente fala de psicografia, nesse sistema de sonambulismo, de êxtase, né? Onde a pessoa começa então a olhar para cima, virar os olhos, escrever, e vira para cá, vira para lá, dá a impressão de que está baixando alguma coisa ali, né? Como se diz popularmente. Mas ele coloca exatamente essa observação. Há uma senhora, médium desenhista, e ao mesmo tempo excelente médium escrevente, tanto no que respeita às dissertações quanto às evocações. Em Sainte Jenny Angeli, vimos um médium mecânico que podemos considerar excepcional. Trata-se de uma dama que escreve longas e belas comunicações enquanto lê seu jornal ou toma parte de uma conversa, sem sequer olhar para a própria mão. Sucede, por vezes, não se dar conta de já haver terminado o ditado. Os médiuns e letrados são bastante numerosos e muitos psicografam sem jamais terem aprendido a escrever. Isso não é mais extraordinário do que desenhar um médium que não aprendeu o desenho. Mas o que é característico é a evidente diminuição dos médiuns de efeitos físicos à medida que se multiplicam os de comunicações inteligentes. É que, como bem os disseram os espíritos, o período da curiosidade já passou. Estamos agora no segundo período, o da filosofia. O terceiro, que em breve começará, será o da aplicação à reforma da humanidade. Então esse trecho do Viagem Espírita eu achei bem interessante para ilustrar essa passagem que a gente vem estudando, que mostra a qualidade, a diversidade dos médiuns e a forma como os fenômenos se apresentam. Então nesse caso aqui do sistema, que é trazido para nós, do sistema do sonambúlico, que fala sobre essa superexcitação, mostra que nesse caso dessa senhora que escreve com toda a naturalidade, que escreve sem conversando, então a gente está conversando sobre um assunto qualquer e a mão ali trabalhando. É o médium de psicografia mecânica que a gente vai estudar, porque a gente tem a mecânica, que é aquela em que o espírito domina apenas o sistema motor do médium. Temos o semimecânico, quando a mão escreve e o pensamento sabe o que está escrevendo. E tem o médium intuitivo, que ele vem o pensamento e ele escreve por vontade própria. Então nós temos ali vários médiuns. Esses médiuns mecânicos, esses que não têm ideia do que está acontecendo, a coisa simplesmente escreve e depois ele faz a leitura, é um caso raro, são casos raros que nós temos hoje. Chico Xavier, por exemplo, era semimecânico, segundo relatos. Ele escrevia com aquela velocidade, no caso, com o domínio do espírito sobre o seu braço. Então interferem, por exemplo, no seu braço, no seu cérebro, naquela região que domina o movimento do braço. A gente sabe que tem ali pontos, né? A própria ciência já fez isso hoje, fazendo ali uma experiência de abertura do crânio de uma pessoa para poder estudar seu cérebro. Ela estava inconsciente. E aí, então o médium, né? Eles disseram, né, a cirurgia que não tem dor. Ninguém sente quando toca no cérebro. E aí então o médico, no caso o neurocirurgião, dava um toque com um dos instrumentos em determinada região e a ponta do dedo da pessoa começava a mexer. E ele falava assim: você está sentindo tocar aqui? Ele falou: não. Aí cada vez que ele dava um toquinho no cérebro da pessoa, o cérebro exposto, a mão dele mexia. Então mostra que na região do cérebro nós temos ali pontos específicos de controle do nosso corpo.
Então os espíritos dominam ou esse ponto específico, ou dominam completamente o sistema nervoso do braço. Então ele não tem conhecimento, não passa pela sua parte intelectual. Passa apenas pela parte mecânica, pela parte física. Então nos casos dos semi-mecânicos, ele tem essa parte física em que o espírito comanda o seu corpo, mas ele sabe do que está escrevendo. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, quando nós entrarmos nos médiuns escreventes. O Brás colocou, tem uma senhora que psicografa até lendo uma revista. Fiquei pasmo de saber, né? Acontece, né? Quer dizer, a gente fica pasmo porque nunca viu, né, Brás? Mas para quem sabe do fenômeno e está acostumado, olha isso com absoluta naturalidade. A Ana colocou para nós, né? Comigo vem isso mesmo, né? Com várias caligrafias diferentes, a esferográfica assumindo uma posição diferente, né? Ora rola entre os dedos, ora inclina, né? Porque os espíritos escrevem do jeito próprio, né? Então eles têm inclusive a própria caligrafia, até a assinatura, que foi o caso, né, as cartas psicografadas por Chico Xavier, que teve ali a participação em 3 julgamentos de assassinato aqui no Brasil. As psicografias vinham com assinaturas próprias. E aí então fizeram uma comparação de grafia pelos peritos da Polícia Federal, da Polícia Técnica, da Polícia Civil, e constataram que aquela assinatura tinha semelhança com o original na identidade dos desencarnados no caso, né, que era exatamente o que legitimava aquele documento, né? Em desenho também, Ana, bem interessante, né? Bem interessante mesmo. E continua para nós aqui. Deixa eu pegar aqui, nós paramos. Sonambúlico. Desenham flores, olha só que bacana. Precisamos marcar uma reunião mediúnica, hein, Ana, para a gente ver esse fenômeno. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Não se pode negar. Poderia ser assim, tá? Só para retomar então, filhinha. Não se pode negar em certos casos a influência dessa causa do sonambulismo, mas é suficiente haver presenciado como opera a maioria dos médiuns para compreender que ela não pode resolver todos os casos, constituindo, pois, a exceção e não a regra. Poderia ser assim se o médium tivesse sempre o ar de inspirado ou estático, aparência que ele poderia, aliás, simular perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Que é mais ou menos aquela simulação de psicografia que a gente observa, do médium fazer aquelas caras e bocas, né, e gesticulações, e corpo, e coisa e tal. Há casos em que isso acontece. A gente pode ver, por exemplo, Luiz Antônio Gasparetto, que a gente comentou na semana passada, no nosso encontro anterior. Quando ele faz as pinturas dele, ele faz aqueles trejeitos todos de ficar chacoalhando, cabeça para cima, cabeça para baixo. É o jeito que ele, como médium, se deixa dominar pelo espírito. Há casos de psicografia, o Chico Xavier, por exemplo, aquela postura natural que ele tem de colocar, né, que ele tinha, né, de colocar, apoiar a cabeça sobre a mão, fechar os olhos, escrever e tudo mais. Agora tem coisas por aí que a gente fica apavorado. Lembram-se mais uma vez do filme Ghost. Quando a Oda May Brown, quando tinha ali a presença de um espírito na incorporação, ela dava aquela esticada, olho arregalado, bufava para cá, bufava para lá. Mais ou menos o que acontece no caso que a gente vê nas manifestações da Umbanda. Quando as entidades se manifestam, e aí então elas fazem aquelas gesticulações, o modo como elas dançam. Então, na verdade, elas têm um controle sobre o médium. Mas nesse caso que Kardec coloca, é uma exceção e não uma regra. Né? É falta de educação mediúnica, né? Ou até mesmo permitir que isso aconteça, né, Joel? Às vezes o médium tem controle, mas por ser uma tradição, a dança, o ritmo, a música, na manifestação eles permitem que os espíritos assim se manifestem. Agora, no caso, dentro da doutrina espírita, quando nós temos uma reunião mediúnica em que um espírito obsessor começa a levantar, xingar e quebrar tudo, aí é falta de educação mediúnica do médium, porque ele tem como controlar esse indivíduo. Ele pode impedir, ele pode filtrar tudo aquilo que ele faz. Agora, se ele não permite, o médium levanta, começa a agarrar o outro pelo colarinho, e isso acontece, tenho certeza, isso acaba sendo muito mais grave do que a gente imagina. Continuando aqui então. Poderia ser assim se o médium tivesse um ar de inspirado e estático, aparência que ele poderia, aliás, simular perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem a menor consciência do que obtém, sem a menor emoção, sem se preocupar com o que faz, inteiramente distraído, rindo e tratando de assuntos diversos? Foi o que a gente viu na viagem. Concebe-se a excitação das ideias, mas não se compreende que ela faça escrever aquele que não sabe escrever,
e ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Aí quando se fala sobre mediunidade, em que o médium se encontra inspirado, então ele faz tem aquela aparência clássica do transe mediúnico. Mas quando se fala sobre batidas, essa questão do sonambulismo já não entra em questão. Das cestas, a gente lembra que essa questão da cesta ou de prancheta, é você pegar um objeto qualquer, a gente pode pegar ali uma prancheta dessas comuns que a gente tem, coloca uma caneta na ponta dela, e a outra parte que fica apoiada no papel, a gente coloca algumas rodinhas para não ficar raspando, porque isso atrapalharia. E aí então o médium coloca as mãos sobre ela, e através da doação desses fluidos, a prancheta começa a escrever. Para nós pode parecer uma coisa de filme, uma coisa meio maluca, meio sem noção, como se diz hoje, né? Mas esses fenômenos são observados em reuniões mediúnicas, principalmente aquelas que são experimentais. Aquelas em que as reuniões são feitas exatamente para testar as habilidades do médium e testar aliás, atestar a existência do fenômeno. No caso, por exemplo, se você vai a Uberaba, lá no Celso, quando você ia no Chico Xavier, quando você vai em outras instituições que apenas psicografam, trazendo comunicações dos entes queridos, isso não tem por que você provocar um fenômeno, fazer com que isso aconteça de um modo espetaculoso, que isso chame atenção, desperte. E apenas a comunicação que interessa é o conteúdo das cartas. Agora, quando nós fazemos ali uma reunião de demonstração, aí vale fazer tudo, explorar todas as possibilidades. Nós temos um grupo mediúnico no Rio de Janeiro que utiliza aquelas tábuas ouijas para poder se comunicar com os espíritos. E o fazem com a autorização dos mentores da instituição, para poder ele comprovar de que forma que isso acontece, estudar o fenômeno propriamente dito. Então são reuniões, como a gente viu, de experimentação. Não são reuniões tábua ouija, aquelas tábuas que tem o ABCD, que aquela ponteira começa a andar, né? Isso, está ali, a Ana escreveu, ouija. Ou a brincadeira do copo, para quem preferir, né? Você pega uma cartolina, escreve o alfabeto ali numa forma circular e coloca um copo no meio, e coloca a mão, o copo começa a andar. Então as tábuas ouija são muito vendidas nos Estados Unidos, é interessante, nessas lojas de ocultismo. E as pessoas compram como se fosse ali um banco imobiliário, né? um jogo de tabuleiro. Então eles compram essas tábuas e fazem ali as suas brincadeiras com os espíritos. Então, no caso desse grupo do Rio de Janeiro, eles fazem os estudos com essa tábua. Utilizam para poder ver como funciona. Né? Aparece na atividade paranormal, o Júnior lembrou também ali. Né? Como se fosse um brinquedo, quer dizer, é aquela ideia de que você lidar com mediunidade ainda é alguma coisa que simplesmente chama atenção. E continua. Veremos no curso dessa obra o que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Mas os casos em que a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvidas a respeito. O erro da maior parte dos sistemas surgidos na origem do espiritismo é tirar conclusões gerais de alguns fatos isolados. Então, por exemplo, sistemas. Ainda temos outros aqui para estudar, tá, pessoal? A gente vai fazer isso no nosso próximo encontro. Nós temos aqui, então, sistemas, que eu digo assim... para explicar a psicografia, é porque tem ali um fenômeno paranormal de reflexo, de transmissão do pensamento, ou de um estado de excitação. Muito bem. E quando a gente faz uma cirurgia espiritual? E quando a gente observa uma pancada? E quando a gente observa um fenômeno, por exemplo, de incorporação? Então nós temos ali vários experimentos mediúnicos ou várias habilidades mediúnicas que são estudadas que não podem ser justificadas por um único sistema. Esse sistema pode até tentar explicar o que acontece nesse caso, mas nos outros casos não. Mas quando a gente estuda mediunidade, nós temos condições de explicar todos eles ao mesmo tempo. Quando se fala sobre fluidos, envolvimento do fluido, quando se fala sobre ectoplasma, quando se fala sobre pensamento do médium, pensamento do espírito, nós podemos então ali juntar todas as informações para justificar o fenômeno e comprová-lo. Através de uma metodologia científica, que é exatamente ali você criar um ambiente, você provocar o fenômeno, que eventualmente ele pode acontecer dentro dos critérios observados.
Então os sistemas acabam sendo isolados, de fato. Você observa uma coisa e justifica. Mas em outros casos já não tem como fazer. Eu tinha colocado no início, antes que eu me esqueça, para vocês que chegaram depois, o filme muito interessante chamado O Despertar, que já logo deve sair nas locadoras, vocês já encontram na internet. Esse O Despertar mostra uma mulher que é uma pesquisadora, que ela sempre investiga reuniões mediúnicas e aparições de espíritos para poder desmascarar o fenômeno. Então ela é cética, ela não acredita em nada que exista além da matéria. Então toda vez que acontece alguma coisa, ela é chamada, ela é uma escritora. E ela vai exatamente para poder comprovar dar uma explicação lógica para aquilo que aconteceu, desmistificando essa ideia do mundo espiritual. Então é bem interessante, logo no comecinho do filme vocês já vão observar que ela fica sempre observando, tentando encontrar ali os furos daquelas reuniões. E isso acontecia durante a Primeira Guerra Mundial, lá no início do século XX. Que era exatamente ali uma época em que, como nós vimos ali na história da parapsicologia, era uma época em que os grupos mediúnicos começavam então a ser estudados por cientistas, para mostrar aquilo que é farsa, aquilo que é um fenômeno mental e separar aquilo que é um fenômeno espiritual. Então vale a pena ali para quem quiser ter uma ideia de como a coisa funcionava na época e como hoje as coisas poderiam funcionar. Nesse filme então, O Despertar, bem interessante. Bom pessoal, faltam aqui 5 minutos para a gente acabar o nosso estudo, e nós temos aqui ainda outros sistemas para estudar. O próximo sistema 46 vai falar sobre o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, né? Então também é algo que vale a pena para nós da atualidade, porque hoje as igrejas, né, as religiões tradicionais procuram explicar o fenômeno através da presença da influência do mal, do maligno, do inimigo, né, como se diz popularmente. E aí tem bastante coisa que Kardec escreveu aqui, né? Ele tem um tanto que a gente provavelmente vai passar o estudo só nesse tema, né? Joel, a gente estuda a mediunidade, o livro dos médiuns, de segunda e quarta-feira, tá? De terça e quinta a gente tem o livro dos espíritos, e de sexta-feira a gente faz aqui uma nossa reunião do Evangelho, tá? Então na próxima segunda-feira, aqui no nosso mesmo bate-horário e bate-canal, a gente está por aqui. Então estudaremos então sobre essas manifestações justificadas aqui pelas religiões tradicionais. Vale a pena, tá pessoal? Porque esse tema aqui, se nós entrarmos hoje começa às 9 horas, Babalu, bom dia. Quando nós entramos aqui apresentamos esse fenômeno, entramos em sites de algumas instituições religiosas, a gente vai encontrar exatamente essa colocação. Porque o diabo, eu fui num centro espírita e recebi uma comunicação da minha avó que desencarnou. Aí eles vão dizer gentilmente, mas o diabo também pode querer te enganar falando pela sua avó, falando como se fosse a sua avó. E isso acontece hoje, século XXI, nós temos a mesma situação que Kardec enfrentou no século XIX. Então tudo que se encontra aqui é muito mais atual do que a gente imagina. Atual, fresquinho, ainda com cheirinho de forno. Então pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, eu vou passar para o nosso amigo Brás, que vai fazer aqui o encerramento para nós, e a gente volta depois para dar os recadinhos. Lembrando que amanhã a gente vai estudar aqui o nosso bom e velho Livro dos Espíritos, e nós estamos estudando nesse livro a lei do progresso. Nós estudamos ontem o progresso da legislação humana, e agora no nosso próximo encontro, eu não sei exatamente qual é o tópico, deixa eu pegar aqui para vocês, para ficar aqui mais claro. Me perdoem, mas ainda não decorei o índice do Livro dos Espíritos. Quando isso acontecer, vocês, por favor, me amarrem e me internem, porque se eu fizer isso é porque eu estou ficando maluco. Mas aqui o próximo item que a gente vai estudar vai ser a influência do Espiritismo no progresso. Lembra que a gente estudou sobre... Ju, você está por aí? Se tiver, aparece no texto, por favor. A Fernanda está te chamando. Estou parecendo aqui aqueles locutores de aeroporto, né? Senhora Juliana, por favor, compareça ao balcão. Vamos lá. Então, item 6, influência do Espiritismo no progresso, que é exatamente aquilo que falava sobre o futuro das religiões. De que modo que o Espiritismo pode contribuir para a transformação do nosso mundo hoje, que é o principal objetivo. Kardec até falou sobre isso. A primeira fase é do despertar dos fenômenos, a segunda é o da filosofia, e a terceira parte é da aplicação dessa filosofia